Graças a Deus por mais uma oportunidade que temos de estar na casa do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo, para bendizê-lo. Eu gostaria de fazer uma leitura para fundamentar aquilo que gostaria de falar com os irmãos esta noite. Então você não precisa abrir a sua Bíblia, mas ouça por favor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, eu quero ler apenas o primeiro versículo. Diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Amados, nessa noite eu gostaria de falar sobre o culto que devemos prestar a Deus. E o meu objetivo ao falar sobre esse assunto é que cada um de nós entenda como devemos cultuar a Deus. O que devemos fazer para estar efetivamente apresentando a Deus um culto verdadeiro. Sem dúvida nenhuma, um dos componentes mais importantes da vida cristã é o culto. Mas infelizmente, a maioria das pessoas, ou por desconhecer, ou por não ter muita preocupação, valoriza muito pouco o culto. Dá pouca importância a esse elemento da nossa prática cristã, que é essencial. Eu diria que na nossa conduta como cristãos, não tem nenhuma atividade que se compara ao culto que nós apresentamos a Deus. Então, logo, é importante que cada um de nós tenha consciência do tipo de culto que devemos apresentar, quais os elementos que nós devemos colocar em prática na nossa adoração durante o culto. É sobre isso que nós queremos, portanto, meditar. Antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de fazer uma pequena distinção aqui sobre o tipo de culto que nós devemos apresentar a Deus. Primeiro porque na nossa prática de cristãos, existem 3 tipos de culto dos quais nós tomamos parte efetiva, ou pelo menos devemos tomar. O primeiro tipo de culto que nós devemos apresentar é o culto pessoal, é a nossa vida como um culto. Para apresentar esse tipo de culto, nós não precisamos de igreja. Nós não precisamos de nenhum local definido e precisamos de todos os locais ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou assim, olha, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o culto pessoal, é o meu culto particular, tudo que eu faço. Na vida da maioria dos crentes, existe uma dicotomia, que é vida cristã ou vida espiritual e vida secular. Muitos distinguem certas atividades e dizem, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal. Por exemplo, ninguém considera que a escolha de um emprego, o uso do dinheiro que você tem, ou o uso dos talentos que você tem, seja algo relacionado com a sua vida espiritual. Mas é. Então, nosso primeiro equívoco é de fazer essa dicotomia. Isso é espiritual e isso é secular. Na vida cristã não existe secularismo e espiritualidade. Na vida cristã existe a nossa conduta como servos de Deus. Portanto, quando você vai escolher um emprego, ou escolher um concurso, ou escolher uma profissão, isso tem tudo a ver com a sua vida espiritual. Isso tem tudo a ver com a sua relação com Deus. E, portanto, você não pode ignorar isso.
ignorar que você escolhendo uma profissão, você não tem nenhuma relação com a sua vida espiritual, você está correndo um sério risco de escolher uma profissão que vai te afastar de Deus ao invés de te aproximar dele. Se você considerar que o seu dinheiro não faz parte da sua vida espiritual, você corre o risco de gastar o seu dinheiro em coisas indevidas e fazer aquilo que não deve. Portanto, o culto pessoal, o culto que nós devemos prestar a Deus 24 horas por dia, deve envolver todas as nossas atividades. Isso é o culto que eu presto a Deus com a minha vida. O segundo culto é aquele culto que nós fazemos de forma particular. Por exemplo, o nosso culto doméstico. O culto doméstico, ele é um culto em que tem características muito particulares. Ele é diferente do culto que nós realizamos aqui na igreja e é diferente da minha vida como um culto. No culto que eu faço na minha casa, o que eu celebro na minha casa com a minha família, o culto doméstico, eu posso fazer coisas que eu não faço aqui na igreja. E da mesma forma, tem coisas que eu faço aqui na igreja que eu não posso fazer no meu culto doméstico. Por exemplo, ministrar os sacramentos. Eu não posso ministrar nenhum dos 2 sacramentos que a Bíblia nos impõe na realização do meu culto lá em casa. Eu posso até desejar muito por batizar um dos meus parentes nas águas, mas eu não posso fazer isso no meu culto doméstico. Embora eu tenha uma piscina à minha disposição, embora eu tenha tudo à disposição, embora eu possa orientar em todos os detalhes uma pessoa para ser batizada e se tornar membro do corpo de Cristo, a igreja, eu não posso fazer isso no meu culto doméstico lá em casa. Isso é coisa só do culto público, é coisa de ser feita aqui na igreja. Mas em compensação, no meu culto particular lá em casa, no meu culto doméstico, eu posso brincar, eu posso sorrir, eu posso fazer coisa que aqui da igreja eu não posso. Então, esse é o nosso segundo tipo de culto. Ele não é o culto pessoal, ele não é prestado só por mim, mas ele envolve pessoas que estão muito próximas ou que estão junto comigo. E esse culto, ele tem características bem distintas do meu culto pessoal e como tem também diferenças do culto público, como eu estou dizendo aqui. E o terceiro tipo de culto é o culto público. É aquele que nós celebramos aqui na igreja. É esse que nós estamos fazendo aqui agora. Esse é um culto público. O culto público ele tem características totalmente distintas dos 2 outros cultos. E é sobre esse culto público que eu gostaria de falar hoje aqui com os irmãos. Porque eu sei que a sua vida como um culto, você a conduz do jeito que você tem a sua experiência com Deus. Você faz como você entende que você está fazendo o melhor para Deus. O culto doméstico na sua casa também, você o faz da maneira como você elege junto com a sua família. Mas o culto público não. O culto público você não tem direito de dizer como ele vai ser celebrado. Ele é celebrado de acordo com as orientações da sua igreja. Do modo como a sua igreja determina, é o culto. É o culto público. Então, sobre isso que nós vamos falar. Como eu disse, então, portanto, há uma distinção entre os 3 tipos de culto, mas existe o culto que nós falamos aqui agora, que é o nosso culto público. Então, veja só, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes, por conta da nossa maneira de pensar, ou a nossa maneira de exigir as coisas, nós queremos que a igreja realize o culto do nosso modo. Nós precisamos ter consciência disso, que o nosso culto público, ele tem características muito particulares. Em primeiro lugar, o culto público ele é um ato solene. O que é um ato solene? É um ato que é realizado publicamente, onde todos podem entrar. O local onde é realizado é aberto ao público. Evidentemente que, observadas determinadas regras, todos podem entrar no culto público. Independente de quem quer que seja, a opinião que tenha ou o que ele faça, ele pode entrar.
Tá? Aqui pode entrar, por exemplo, um bêbado, aqui pode entrar uma prostituta, aqui pode entrar um homossexual travestido de homossexual, aqui pode entrar um travesti, uma drag queen, aqui pode entrar quem quiser aqui no culto público. Porque é um ato solene, é um ato que ele está aberto para todo mundo. Não podemos fechar a porta porque um bêbado chegou ali e quer entrar. O que é que nós podemos fazer? Tratar com ele para que ele tenha um comportamento minimamente desejado para o ambiente do culto. Da mesma forma, se entrar aqui um político de um partido qualquer que nós não concordamos ou com o qual concordamos, e nós não podemos barrá-lo ali porque ele é um político. Ele pode ser quem for. Nós não podemos fazer isso, porque o culto é um ato público, é um ato solene, portanto, e cada um deve participar dele livremente. Claro, como eu disse, obedecendo a certos princípios de comportamento. Agora, o que nós da igreja precisamos entender para participar de um ato solene, de um culto público? Primeiro, vamos imaginar aqui uma coisa. Se você for falar, se você vai numa audiência com o presidente da República, lá no Palácio do Planalto, você vai de qualquer jeito? Você veste qualquer tipo de roupa? Esses princípios nós temos que observar também no culto. Quando você vem para o culto, você vem para um ato que você vai adorar a Deus. Ora, se eu me sinto constrangido a me trajar muito bem quando eu vou falar com o presidente da República, ou quando eu vou falar com o ministro de Estado, ou quando eu vou para uma entrevista de um emprego, se eu me sinto constrangido a usar a melhor roupa, a usar a melhor maquiagem, a usar as coisas melhores que eu tenho, por que no culto eu posso usar qualquer coisa? Por que aqui no culto eu posso vir de qualquer jeito? Por que aqui no culto eu venho sem a menor preocupação? Então o culto, ele é um ato solene e, portanto, eu tenho que observar certos princípios para participar dele. Nenhum de nós vai participar de um ato dessa natureza e faz o que a gente quer. Você precisa observar algumas coisas que são muito interessantes, tá? Então, em primeiro lugar, o culto público é um ato solene. Em segundo lugar, devemos ter claro que o culto é dirigido a Deus. E é a Ele que nós devemos dar toda a atenção no culto. Todas as atividades, todos os elementos do culto devem refletir esse nosso desejo de estar em contato e harmonia com Deus. Eu não posso fazer nada aqui na igreja, no culto público, que chame a minha atenção mais do que para Deus. Então, essa é a coisa que nós devemos observar em segundo lugar. Ele tem que receber toda a atenção, ele tem que receber toda a adoração e todo o louvor. Nós precisamos dar a ele aqui no culto. Veja, não cabe no culto público nenhuma atividade que não esteja prevista na palavra de Deus. Em muitas igrejas hoje, em que a figura menos respeitada e menos adorada é Deus. E nós precisamos entender isso, que o culto é um ato de adoração a Deus, e quando eu venho para o culto, eu não posso vir para o culto com outra intenção, senão a de adorar a Deus. Eu não posso de modo nenhum fazer nada que ocupe o lugar da adoração e do louvor a Deus. Por exemplo, o culto público, ele não pode ser usado para homenagens. Nós nas igrejas fazemos muito isso. Nós queremos hoje homenagear, é o nosso pastor, é o irmão fulano, é a irmã fulana, é a pessoa tal. Tudo isso as pessoas merecem. Eu não estou dizendo que o nosso pastor não mereça uma homenagem, ou que qualquer pessoa, qualquer membro da igreja merece homenagens, mas não no culto. É um erro crasso que nós cometemos,
é usar o horário do culto para qualquer coisa, muitas vezes, que está totalmente dissociado da adoração a Deus. Portanto, homenagens, comemorar datas especiais. As nossas igrejas, muitas delas, dirigem a sua programação ou se organiza com base no calendário secular. Nós podemos celebrar o dia das crianças na igreja? Devemos celebrar o dia das crianças. Nós devemos celebrar o dia dos pais. Nós devemos celebrar o dia das mães, o dia dos professores, o dia disso ou o dia daquilo, mas não no culto. Para isso, a igreja pode promover um tipo de reunião específico ou específica para que ela possa então homenagear e congratular com todas essas pessoas, mas não no horário do culto. Eu não posso, em hipótese nenhuma, interromper o culto para homenagear quem quer que seja. Isso não é um elemento do culto. Isso não está previsto nas Escrituras. Então eu não posso fazer. Eu não posso comemorar datas especiais, eu não posso comemorar nada. Culto é para adorar a Deus. Então quando você entra no culto, você tem os elementos dos quais você vai participar, mas nenhum deles diz respeito a isso aqui. Em terceiro lugar, o culto público é um culto presencial. Você não pode participar do culto público da igreja na sua casa. Nós estamos vivendo um momento de exceção? Estamos. Por conta da pandemia, hoje muita gente não vem para a igreja. Que a maioria das pessoas que não vem para a igreja, nesse momento de pandemia, não é por conta da pandemia. É por conta do comodismo. É por conta da preguiça. É por conta da programação que muitas vezes em casa é mais atraente do que a do culto. Então muita gente que está participando de um culto pela internet, de um culto online, esse não é um culto público a Deus. Então nós precisamos entender o seguinte, que não existe culto público pela internet. Você pode até ouvir os sermões de centenas de pastores que existem no YouTube, mas aquele ali não é um culto. Ele pode até ter gravado aquele vídeo no momento de um culto, e a maioria deles o fez. Mas não é um culto que você está participando. Você está ouvindo uma mensagem de um pastor que você gosta, porque você combina com a opinião dele, é a denominação dele, é o jeito dele, é o estilo dele, etc e tal. Você gosta, mas aquilo não é um culto. Você está ouvindo, aquilo ali é como se você estivesse ouvindo uma aula, alguma exposição, qualquer que seja. Menos culto. Então o culto público, ele não é pela internet, ele é presencial. E aqui fica um lembrete, né? Está na hora dessas pessoas que estão assistindo o culto em casa, começar a vir para a igreja para adorar a Deus. Está na hora dessas pessoas que estão acomodadas em casa, por conta de medo da pandemia. Eu acho engraçado que as pessoas têm medo da pandemia na igreja, mas elas não têm medo da pandemia em nenhum outro lugar. Hoje na escola bíblica dominical, eu tive a curiosidade, não deveria ter feito isso, mas fiz. Eu contei o número de pessoas que estavam aqui na igreja na hora da escola bíblica dominical. Não tinha 10% dos membros da igreja. Então esses outros 90% ou mais de 90% que estavam em casa, então é muito complicado você dizer que a igreja está participando. Esses 90% que não vêm para a igreja, eles não estão participando de nada. E depois vai dizer que está assistindo o culto pela televisão? Não está. Então o culto público ele é presencial. Se você não vem para a igreja, você não está participando. Nós passamos a adotar uma coisa, e todas as igrejas adotou, que é a ceia via internet. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer um dia. Irmãos, a celebração da ceia, quando ela foi instituída por Deus, ou no começo da igreja primitiva,
era um ato festivo da igreja, em que todos os membros traziam para a igreja comida, bebida, para participar de um momento de confraternização. Não existe essa coisa de você, em casa, você vai pegar o vinho e vai consagrar a Deus. Você vai pegar o pão e vai consagrar a Deus. Não existe isso. O pastor Divino, saudosa memória na nossa igreja, um dos ícones da igreja Assembleia de Deus no Brasil e em Brasília, ele contava que no começo da igreja, nos anos 50, quando ele começou a trabalhar, muitas vezes as pessoas moravam em fazendas. E ele não podia, essas pessoas não podiam ir à ceia na igreja, pela distância, pela dificuldade de transporte. Ele pegava a ceia na segunda-feira, e ele ia na casa dessas pessoas, às vezes andando quilômetros e quilômetros a cavalo, para poder visitar essas pessoas e celebrar a ceia com eles. Quais os elementos que ele usava para celebrar a ceia? Nós falamos que é pão e vinho. Aqui na igreja nós não estamos usando pão e vinho, estamos? Nós usamos aqui o suco de uva e nós utilizamos aqui atualmente, por conta dos cuidados que a gente tem que ter, nós estamos usando um biscoitinho pequenininho, um mini biscoito de água e sal, como se fosse o pão. Ele já naquela época, em 1950, às vezes ele celebrava a ceia na casa dessas pessoas com mandioca. Não tinha nada para celebrar a ceia, para eles comerem ali naquele... Ele cozinhava mandioca e celebrava a ceia com mandioca. Ok, isso é válido. Mas a igreja estava lá. A igreja foi lá na casa deles. Agora não, nós estamos celebrando a ceia como? Você pega aí o pedaço de pão, você apresenta a Deus. Quem está apresentando esse pedaço de pão a Deus? As Escrituras dizem assim, olha... Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. Nós podemos adorar a Deus em casa? Devemos. Aliás, como eu disse, o culto, a minha vida como um culto, o tempo todo eu tenho que estar na presença de Deus. Eu posso celebrar o culto na minha casa com a minha família? Posso. É o culto doméstico? É onde eu devo ensinar os meus filhos como se comportar na igreja? É onde eu devo ensinar aos meus filhos quais são as partes importantes da minha relação com Deus. Eu vou ensiná-los a orar, eu vou ensiná-los o valor da Bíblia. Eu vou só falar para eles sobre a importância de se estar na presença de Deus e de temer a Deus. Tudo isso eu faço no culto doméstico. Eu não devo nem transferir para a igreja, para professores de escola bíblica dominical ou para qualquer outra instituição, a formação religiosa dos meus filhos. Eu tenho que fazer isso no culto doméstico. Eu tenho que ensinar para os meus filhos o valor da confissão de pecados, é no culto doméstico. Nas coisas mínimas. Eles brigaram em casa, entre ele e lá os irmãos. É no culto doméstico que eu vou falar, olha, agora vocês devem reconciliar um com o outro. Fulano peça perdão para ciclano, ciclano peça perdão para fulano e pronto. Tem que ensinar isso de verdade. Não é coisa para inglês ver, é ensinar mesmo para que as crianças aprendam a valorizar coisas importantes em relação a Deus. Isso é no culto doméstico. Em quarto lugar, existem partes componentes do culto que devem ser seguidas com rigor. Existem partes componentes que devem ser seguidas e observadas com rigor. Primeiro, vou pisar no calo de algumas pessoas aqui. Horário. O culto público ele tem local e horário para ser realizado. Então nós temos a escola bíblica às 9 horas no domingo, que a igreja deve participar, e eu fico admirado dos irmãos que não gostam de escola bíblica. Nós temos o culto de domingo à noite, que é esse que nós estamos participando aqui agora, é o segundo. Nós temos o culto de segunda-feira, que é um culto também de oração, de intercessão e de uma programação bem definida. É culto público. E nós temos o culto de quinta-feira. Então nós temos 4 cultos públicos aqui durante a semana na igreja. Essa é a nossa periodicidade.
E você, como membro da igreja, você deve frequentar todos eles, a menos que você não possa, por alguma razão. Se você trabalha, se você não tem condições de vir por algum motivo, ok. Mas isso deve ser a exceção. Agora você pergunta, quantas pessoas acompanham o culto online na quinta-feira? Menos do que está acompanhando hoje. Irmãos, a qualidade do nosso culto, ou a qualidade do louvor que a gente apresenta a Deus, ela vai refletir a nossa relação com Deus. Então veja, irmãos, que a nossa periodicidade de culto semanal aqui é de 4 vezes. É bem provável que amanhã venham algumas pessoas a mais. Mas só isso. Depois elas desaparecem da igreja. Ou seja, a gente gosta de fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou, mas o Senhor vai resolver meu problema? Senhor, eu vou, mas o Senhor vai me dar o que eu estou querendo? Senhor, eu vou, mas eu não posso deixar. Irmãos, Deus, a gente não negocia com Ele. A gente faz o que Ele manda e pronto. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. O culto público, ele tem dia, horário, local, periodicidade. E nós precisamos respeitar isso. Além disso, irmãos, o culto público, ele tem uma liturgia que deve ser respeitada. Nessa liturgia, a liturgia é o conjunto daquilo que fazemos durante a celebração do culto. Quando a gente começa aqui, a gente ora, a gente canta, a gente lê Bíblia, a gente chama a equipe de louvor para cantar, depois a gente chama alguém para ler a Bíblia. E a nossa igreja, graças a Deus, aqui o pastor Rubem ele é bem objetivo. Pouquíssimas igrejas que você vai que é tão objetiva na realização do culto como a nossa. Há esse conjunto de atividades que nós desenvolvemos no culto, desde o momento que o pastor chega aqui e fala, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar iniciando o culto, até a hora que ele dá a bênção apostólica, isso é o que a gente chama de liturgia. Na liturgia do culto, o centro do culto é Deus. Portanto, o seu celular não é interessante para você na hora do culto. Larga ele de lado. Na hora do culto, o centro de adoração é Deus. Então você não tem que ficar com seu celular aí olhando mensagens de WhatsApp, Facebook, e Twitter, e Instagram e não sei mais o que. Você não tem que fazer isso. Mas então, irmãos, olha, o centro de adoração é Deus. Somente a Ele nós devemos adorar. Tudo o que você faz na hora do culto é para adorar a Deus. Desde o seu modo de sentar. Então veja só, o culto ele precisa ser organizado, ter começo, meio e fim. Na nossa igreja isso acontece. O nosso culto é um culto organizado. O ambiente do nosso culto é um ambiente adequado para o culto. Olha, o centro da liturgia é a adoração a Deus. A coisa mais importante que devemos fazer no culto é adorar a Deus. Aliás, a nossa função principal como servos de Deus é adorá-lo. Não é fazer barganha com Ele. Não é ficar orando para Ele responder às nossas orações, atendendo os nossos caprichos, os nossos apelos. É adorá-lo. Na beleza da sua santidade, diz a Bíblia. É isso que nós precisamos fazer. Bom, em quinto lugar, existem elementos que devem compor a programação do culto. Paulo escrevendo aos Coríntios, escuta só o que é que ele diz, capítulo 14, versículo 26. Deixa que eu leio aqui para você, não precisa nem abrir sua Bíblia. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, essa expressão de Paulo aqui, é a mesma coisa que dele dizer assim, quando vocês vão fazer o culto público, quando vocês se ajuntam, quando vocês ajuntais, quando vos ajuntais, cada um, não é os outros fazendo por todos, cada um de vós tem salmo, cada um de vós tem doutrina, revelação, tem língua, cada um de nós tem interpretação. Então veja, os elementos do culto
São salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação, nessa acepção que Paulo está colocando para os coríntios. Aí ele fecha essa cesta de produtos maravilhosos que ele está falando que são os elementos do culto. Ele amarra essa cesta: faça-se tudo para edificação. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: vocês têm salmo, vocês têm doutrina, vocês têm língua, vocês têm revelação. Use tudo isso para vocês se edificarem. Você não pode sair do culto do mesmo jeito que você entrou. Você precisa sair daqui mais bem preparado para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Pedro que disse que nós temos que estar preparados para responder às pessoas a razão da nossa fé. E a gente vai fazer isso onde? No culto. Então, esses são os elementos. Veja, eu vou rapidamente, porque o meu tempo já está quase acabando, ou já acabou. Veja só, vou dizer de cada um desses elementos. Salmo. No Velho Testamento, os salmos, o livro dos salmos, para você ter uma ideia, para você ficar mais fácil de entender, era um conjunto de cânticos, ou de textos que eram recitados nas celebrações judaicas, nas diversas celebrações. O livro dos Salmos, que na nossa Bíblia ele contém 150 textos, ele está dividido em 5 livros. Cada um desses 5 livros tem uma característica distinta. E esses textos divididos em 5 conjuntos de salmos, cada um desses conjuntos, eles tinham uma característica específica. Alguns deles eram para ser cantados em tipo capela, outros eram para ser cantados com utilização de instrumentos, alguns eram para ser apresentados em forma de solo, outros eram para ser apresentados em forma de cântico congregacional. Mas isso é que é salmo no Velho Testamento. No Novo Testamento, os salmos são cânticos, são as nossas vozes em adoração a Deus, em louvor a Deus, e são os salmos. Foi isso que Paulo disse: quando vocês reúnem, vocês têm salmo, ou seja, vocês têm cânticos, vocês têm adoração, vocês têm forma de recitar as coisas para glorificar a Deus. Nós temos esse momento. O segundo momento, ele fala de doutrina. A palavra doutrina aqui é o didaquê, é a revelação, é o ensino, que a pessoa pega o texto bíblico aqui e traduz para você entender, para você sair daqui sabendo o que a Bíblia está dizendo. Isso é doutrina, isso é ensino. Isso é o que Paulo chama no capítulo 12 da carta aos Coríntios de profecia. Por quê? A profecia, diz Paulo, que ela tem a função de exortar, consolar e edificar. Como que alguém é exortado, consolado e edificado na igreja? Não é pelo ensino da palavra que ele recebe? É isso que a palavra Paulo chama de doutrina. Doutrina, na verdade, a palavra doutrina, ou didaquê, é o conjunto dos ensinamentos bíblicos para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então fala, olha, tem salmo, tem doutrina. No nosso caso, aqui no Brasil, as igrejas evangélicas e nós das igrejas pentecostais, nós usamos a pregação. Nós usamos o estudo bíblico, como a gente chama, que faz parte disso que nós chamamos de doutrina. O que eu estou fazendo aqui hoje, agora, é o que nós chamamos de doutrina na igreja, de ensino. É isso aqui. Aí ele fala, tem revelação. Amados, o que significa revelação? Note, eu quero até dar uma palavra de esclarecimento aqui, porque eu disse que Deus, Ele nos deu a Bíblia, e para Ele nos dar a Bíblia, ela teve 3 etapas. Na primeira etapa, Deus revela. Deus revelou tudo o que Ele queria que nós soubéssemos. Ele revelou isso. Ele revelou para Moisés, por exemplo, como aquilo tudo o que aconteceu no período antediluviano. Veja,
Moisés não teve contato com Noé, nem com a família dele, nem com ninguém naquela época. Entretanto, Moisés faz o registro de tudo o que aconteceu, o que Deus queria deixar para a gente, no período antediluviano. Como que Deus fez isso? Como que Moisés viu isso e registrou isso? Porque Deus revelou para ele. Como que Isaías revelou o capítulo 53, ou como Deus revelou para Isaías o capítulo 53? Agora, Deus não só revela, Deus inspira o homem. Deus revela para ele o que é que ele vai escrever, por assim dizer, e o inspira. Então Deus inspira para que o homem registre tudo aquilo que ele revelou. Foi Deus que inspirou Moisés a dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. E Deus fez isso, fez aquilo. Tudo isso Deus inspirou aquilo que ele tinha revelado para Moisés para que ele escrevesse. Agora, quando eu pego esse texto hoje, Deus não vai revelar nada para mim mais, porque já revelou. Deus não vai me inspirar mais, porque Ele já inspirou. O que é que Deus vai fazer então agora? Ele vai iluminar o meu entendimento, para que eu possa compreender aquilo que está escrito, aquilo que foi revelado e inspirado. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, tem revelação. É isso aqui, é esse conjunto todo que ele está chamando de revelação. Tem língua. Na igreja primitiva e nas nossas igrejas hoje, existem dois tipos de línguas que Existem 3 tipos, eu vou colocar assim. Existe a língua natural, que eu estou comunicando com vocês aqui em português. Mas eu estou me comunicando com vocês aqui, todos vocês estão entendendo claramente o que eu estou dizendo, que eu estou comunicando em português, que é a nossa língua comum, é o nosso vernáculo. Agora, existe também um tipo de língua na igreja que a gente chama de glossolalia. O que é a glossolalia? São aquelas línguas que nós chamamos de línguas estranhas. Língua do céu, língua dos anjos. É um tipo de língua que a gente não sabe o que é que a pessoa está dizendo. Quem fala línguas estranhas, ele pode ter no máximo um sentimento daquilo que ele está falando. Mas se ele não tem o dom de interpretar, ele não sabe o que é que ele está dizendo. Porque só sabe o que alguém está falando em línguas estranhas, língua dos anjos, a língua do céu, se ele tiver o dom de interpretar. Que é o que Paulo vai dizer aqui depois. A glossolalia, ela é uma língua que não é compreendida pela igreja. O outro tipo de língua que tem na igreja, a gente chama de xenolalia. A xenolalia é uma língua conhecida no mundo, mas não por quem fala. A xenolalia, ela só ocorre quando tem alguém que entende aquela língua. Pode ser um chinês, pode ser uma outra pessoa que entenda o mandarim, que Deus quer falar com ela diretamente. Deus pode falar em japonês, Deus pode falar em inglês, Deus pode falar em árabe, turco, todo tipo de língua. Agora, esse tipo de língua só ocorre quando tem alguém no auditório ouvindo. Lembra de Atos 2? Como é que foi ali a experiência? Cada um começou a falar numa língua diferente, e aí as pessoas ouvindo aquilo falaram, gente, que é isso? Eles só sabem falar o aramaico. Aqui ninguém sabe falar outros idiomas, mas eu estou ouvindo aqui, nós somos romanos, o romano estava ouvindo em latim. Tinha árabe, tinha egípcio, tinha não sei mais quem, tinha acho que 12 ou 15 pessoas de idiomas diferentes ali naquele local, e a Bíblia diz que cada um deles ouviu na própria língua. Isso é xenolalia. Irmãos, onde é que nós estamos vendo isso na igreja?
nem glossolalia, nem xenolalia nós estamos falando mais. Sabe por quê? Porque nós limitamos a ação de Deus nas nossas vidas. Vocês sabiam que tem muito crente que se Deus os batizasse com o Espírito Santo, eles teriam vergonha de falar línguas estranhas? Eles ficariam com medo de falar línguas estranhas? Nem xenolalia, nem glossolalia, nada nós falamos. São coisas que vai. Irmãos, eu vou parar porque já passou da hora e eu vou encerrar aqui agora. Mas no culto tem oração. Nós precisamos orar mais. O culto de oração, os 3 cultos de oração que tem nessa igreja são os menos frequentados. Os menos frequentados. E não é porque as pessoas não podem vir. É porque nós não gostamos de orar. Nós não investimos tempo orando. Quantas pessoas vêm ao culto de oração aqui? Muito poucas. Nós temos também, irmãos, os sacramentos, que é a celebração da ceia do Senhor. Eu acho engraçado uma coisa na igreja. Tem gente que acha que o culto que ele não pode perder é o da ceia. Tanto é que, olha, conta quantas pessoas tem aqui hoje. Fica ali na porta no final, vai contando quantas pessoas vão passar ali na porta. Tem não sei quantas. No dia da ceia, vem e faça o mesmo para você. Quantas pessoas vêm? Tem quase o dobro. Isso é misticismo, sabia? De você achar que a ceia é mais importante do que os outros cultos. Aliás, nós celebramos tão errado a ceia, que Paulo, escrevendo à igreja lá de Corinto, e pode muito bem falar para a gente, ele fala assim: o que vocês fazem eu não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para o melhor, mas para o pior. Eu vou dizer para os irmãos que só vêm aos cultos de ceia. Você está perdendo seu tempo. O culto da ceia é igual à escola bíblica dominical, é igual ao culto de domingo, é igual ao culto de segunda, é igual ao culto de quinta. O culto de ceia, ele tem a sua importância porque ele é um memorial. Sabe o que é esse memorial? É quando a gente se para refletir. Memorial fala de lembrança. A gente lembrar o que Deus fez por nós enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. A ceia não é culto para a gente ficar fazendo festa, mas é um culto para a gente ficar reflexivo sobre a nossa conduta na vida cristã. Paulo diz que a gente nem pode participar dele de qualquer jeito. Os crentes lá na igreja de Corinto, eles levavam muita coisa, os ricos da igreja levavam muita comida, muita bebida e faziam uma verdadeira bagunça na reunião. Outras pessoas que eram pobres, que não tinham nada que levar para comer, não levava comida, passava fome, não tinha nada de beber. Paulo fala: o que você está fazendo é pior do que se vocês não fizessem nada. O importante para Deus é a sua comunhão com Ele. É o seu relacionamento com Ele, é isso que você precisa entender. Eu vou passar para o final. Eu queria fazer algumas aplicações disso tudo, eu queria concluir, mas não vou fazê-lo. Primeiro, o nosso culto a Deus deve nos ocupar durante 24 horas por dia. E não 2 horas por semana, como na maioria dos casos. Então começa a pensar nisso. Que tipo de culto você está fazendo para Deus? Paulo falou aos coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. A nossa vida deve ser um culto contínuo. Quando você sair daqui e entrar no seu carro e ir para a sua casa, você continua cultuando a Deus.
Aqui dentro da igreja você não fala palavrão, você não xinga, você não faz nada errado. Porque você está no culto. Lá fora é a mesma coisa. A dicotomia vida espiritual e vida secular não existe. Segunda coisa que eu queria que você refletisse. Ao cultuar a Deus, devemos nos envolver por inteiro. Espírito, alma e corpo. Nós que somos tricotomistas. Você não vai adorar a Deus só no espírito, só na alma. Você tem que adorar a Deus com o seu corpo. Você precisa usar o seu corpo para adorar a Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque glutonaria é pecado. E tem gente que não sabe se educar nem para comer. O seu corpo é parte importante no culto a Deus. Portanto, você tem que cuidar dele. Como você se veste, como você o trata, como você faz. Por fim, ao prestarmos culto público a Deus, nada pode interferir na nossa adoração a Ele. Quando você entra para o ambiente do culto, concentre-se em adorá-lo. Vou sugerir que você aprenda a fazer algumas coisas. Primeiro, intercedendo. Segundo, adorando. Terceiro, cooperando financeiramente com seus dons, com seus talentos. Em quarto, santificando a sua vida.